Olá, hoje vou explicar um curta-metragem chamado 2081. Spoilers à frente. Assista e se cuida. O filme começa com uma narração de fundo dizendo que o ano é 2081 e finalmente todos são iguais em todos os aspectos. As pessoas não são iguais apenas por lei ou pela ciência, agora eles são iguais em todos os sentidos. Ninguém é mais inteligente, mais bonito ou mais forte do que qualquer outra pessoa. A narração continua dizendo que toda igualdade só é possível por causa das alterações feitas à Constituição dos países. E isso foi possível por causa da vigilância incessante da mão protetora. Em geral, as pessoas fortes são compelidas a usar mais peso para se sentirem mais fracas. Os inteligentes usam fones de ouvido que frequentemente disparam ruídos de rádio para os manter longe da vantagem injusta de seu cérebro. E as pessoas bonitas usam máscaras em lugares onde sua beleza pode ser considerada uma distração. É a chamada idade de ouro da igualdade. Nós somos em seguida levado de volta a uma cena onde alguns policiais invadem uma casa para levar um homem na frente de seus pais idosos. De volta ao presente, o pai do homem, George, está tentando consertar o sinal da TV. Como ele também está usando os fones de ouvido, ele mal consegue se lembrar do seu filho ter sido levado pelo governo. Enquanto ele é distraído por pequenas lembranças de seu filho sendo arrastado para fora, sua esposa Hazel o lembra que ele tem que consertar a TV. Ele então insere um dispositivo parecido com um tubo atrás da televisão para ligá-la. A televisão está exibindo uma graciosa dança de balé executada por um grupo de belas mulheres. As bailarinas estão dançando enquanto usam alguns pesos em volta do pescoço e braços. Eles também usam máscaras, para não parecerem superiores a ninguém. Enquanto isso, George está tendo novamente algumas lembranças sobre o passado. Mas enquanto ele tenta se lembrar de mais coisas sobre o incidente, a interferência do fone de ouvido o interrompe. A esposa dele também é capaz de ouvir o barulho perturbador. Ela diz que deve ser bom ouvir sons diferentes todos os dias. George responde que não é agradável, pois o perturba. Hazel acrescenta ainda que se ela fosse a mão protetora, ela adicionaria o barulho dos sinos, pois seria agradável de ouvir. Na televisão, ainda podemos ver as lindas garotas dançando balé. Depois de algum tempo, George novamente tem as visões dos policiais levando embora seu filho, Harrison, à força. Mas, assim como das vezes anteriores, ele se distrai com o barulho do fone de ouvido. Vendo isso, Hazel sente que ele está apenas cansado e sugere que ele descanse um pouco colocando os fones de ouvido no sofá. Ela acha que ele sempre está cansado e quer fazê-lo se deitar sem os fones de todas as maneiras possíveis. No entanto, George imediatamente nega seu pedido e diz a ela que se ele tirar os fones pelo menos uma vez, ele vai sentir vontade de mantê-los longe para sempre. Ele também a lembra de como ela se sentiria se ele tirasse os fones de ouvido. Hazel responde que ela odiaria, pois ele seria muito mais inteligente do que ela. Enquanto isso, o programa de dança de balé na televisão é interrompido para apresentar as notícias de última hora. Hazel fica furiosa com a interrupção do governo por apresentar os mesmos e velhos comunicados. Enquanto o repórter tenta apresentar as notícias de última hora, ele gagueja continuamente por causa da interrupção da transmissão. Apesar da situação comum, Hazel sente que o repórter fez o possível para apresentar a notícia e diz que seu salário deveria ser aumentado considerando seus esforços. Mesmo dentro de casa, eles mostram traços de igualdade. Depois disso, Hazel se levanta do sofá e vai para a cozinha para lavar a louça. Enquanto ela lava a louça, a notícia recomeça com um novo repórter. Ele diz que recebeu um aviso da mão protetora de que um suspeito anarquista chamado Harrison, o filho de George, escapou da prisão. Ele apresenta que Harrison foi preso há 6 anos atrás por vandalismo propagandista, pirataria de transmissão, recusa em relatar suas avaliações trimestrais de limitações e uma remoção flagrante de seus equipamentos da igualdade em um lugar público. O repórter aconselha o público a ficar em vigia já que ele é inteligente e um atleta, entre aspas, deficiente e extremamente perigoso. Enquanto George está ouvindo as notícias com atenção, Hazel não consegue ouvir devido à água que sai da torneira. O repórter, então, conclui seu relatório solicitando que o público entre em contato com a autoridade local se virem Harrison nas proximidades. Depois que o noticiário acabar, o programa de balé continua. De repente, as meninas do balé começam a ouvir gritos de ordem. Isso é ouvido por todos na plateia e pela televisão também.
George rapidamente reconhece a voz de seu filho Harrison e pronuncia seu nome. Harrison aparece com todo o corpo acorrentado, arrastando um dos guardas de segurança no palco. Depois de chegar ao palco, ele começa a pedir a todos os presentes lá para ficar em silêncio e ouvi-lo. Ele solta o guarda que estava arrastando e diz a todos que há uma bomba embaixo do prédio, cujo detonador está em suas mãos. Os outros guardas de segurança são vistos se aproximando dele por trás, mas assim que ele tira o detonador, eles fogem do palco. Harrison então sugere fortemente que todos permaneçam em seus assentos. Na cozinha, Hazel ainda está lavando a louça e não tem conhecimento sobre os incidentes acontecendo na televisão. No teatro, Harrison chama a atenção da plateia e pede desculpas a todos os presentes por interromper seu entretenimento. Ele acrescenta que, com sorte, ele poderá fornecer algum tipo de entretenimento também. Em seguida, ele se apresenta e menciona que é um fugitivo, uma ameaça pública e uma abominação da tirania. Harrison revela ainda que foi mantido prisioneiro pelo Estado nos últimos 6 anos sem julgamento prévio e com tortura sem propósito. Ele explica que o Estado tentou destruir cada vestígio de extraordinário que existe dentro dele, mas eles foram incapazes de fazer isto. Ele afirma que, mesmo sendo espancado e estando manco e doente, ainda não está derrotado. Harrison então diz que eles devem destruir o inimigo que está escondido na escuridão. Ele sugere que todos iluminem o mundo com sua individualidade para que o mundo possa os notar. Depois de terminar o seu discurso, ele tira os equipamentos da igualdade e os joga no chão. O público no teatro ficou perplexo com isso, pois também foram cegados pelo governo. Em casa, George fica chocado ao ver o seu filho fazendo tudo isso na televisão. Na cena seguinte, enquanto um homem foge do teatro, ele se depara com um batalhão de polícias armados junto com a mão protetora. O chefe pergunta à equipe antibomba sobre a situação da bomba, ao qual eles respondem que precisarão de algum tempo para resolver a situação. Também vemos que vários grupos de forças policiais estão colocados em diferentes locais. Dentro do teatro, Harrison pede um voluntário para mostrar seu próximo truque. Quando ninguém do público aceita ser seu voluntário, uma das bailarinas aceita relutantemente e começa a remover sua máscara. Ele então pede aos músicos para tocarem alguma música. Lá fora, a polícia está pronta para entrar no teatro. Só então, a equipe antibomba informa o general que a bomba foi desarmada com sucesso. O general então entra em contato com a emissora para interromper a transmissão ao vivo. De volta ao teatro, Harrison está ouvindo os músicos tocando, mas de repente ele pede para que parem. Ele então pede a um dos violinistas que toque para ele. O violinista obedece com medo e começa a tocar graciosamente. A música acalma todos os presentes. Em casa, George também está gostando da música sendo tocada. No entanto, sua alegria se transforma em pesadelo quando a transmissão é interrompida inesperadamente. O general também recebe uma mensagem da unidade de transmissão informando que a transmissão ao vivo foi interrompida. Ele então ordena que todas as suas unidades aguardem na entrada do teatro. No palco, Harrison começa a dançar com a bailarina, segurando o detonador nas mãos. Ao sentir que as tropas estão prestes a entrar, ele pressiona o detonador, o que acaba ativando uma das fiações subterrâneas. Embora isso não exploda nada, isso retoma a programação da TV interrompida. Vendo seu filho de volta na TV novamente, o rosto de George se ilumina. Enquanto isso, Harrison e a bailarina continuam dançando enquanto a polícia e a mão protetora entram no teatro. A mão protetora pega a arma do general e marcha em direção a Harrison. Nesse momento, o general fica sabendo por seus homens que o evento está sendo transmitido ao vivo novamente. Harrison é baleado pela tirana e ele cai desfalecido no palco. O general chega ao palco e a mão protetora finalmente percebe que ela está no ar, a expondo assim como uma ditadora intransigente. A transmissão da televisão também termina e Hazel finalmente termina de lavar a louça. George está perturbado com o que viu, mas quando tenta pensar mais a respeito, é interrompido pela alta frequência de seu fone de ouvido. Quando Hazel pergunta o que há de errado, ele simplesmente responde que não se lembra, mas viu algo triste na televisão. Hazel então sugere que ele esqueça as coisas tristes como ela sempre faz. O filme termina com o George confuso se levantando para pegar algumas bebidas na geladeira. Este filme representa o futuro, onde a igualdade se tornou dominante, mas, ao mesmo tempo, a liberdade tornou-se inexistente. Qualquer pessoa que promova a liberdade é presa e punida, assim como Harrison foi.
O mais assustador é que, da maneira como nossa sociedade está progredindo, este curta-metragem de ficção científica pode acabar se tornando real em um futuro não tão distante. Pode chegar a hora em que até mesmo as pessoas inteligentes e talentosas possam não ser capazes de mostrar seus talentos em um mundo onde todos são iguais. Mas não há liberdade. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative o sino de notificação e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir. Até mais!